Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração. Ouça o que diz o Senhor. Eu estou hoje aqui em 1 Samuel, no capítulo 14, em uma das grandes experiências do príncipe de Israel que se chamava Jonatas. Esse príncipe, Jonatas, era o filho de Saul. E naquele dia que o Senhor preparou uma situação onde Jonatas ele ia ser usado por Deus para uma grande vitória diante do seu povo, diante de Israel e diante de todas as ameaças que os filisteus haviam colocado como represárias a algumas emboscadas que eles haviam sofrido como derrotas. E Jonatas, então, ele se dispõe de uma maneira muito excepcional nesse dia e nesse momento. E eu quero chamar a tua atenção para aquilo que foi esse confrontamento de Jonatas e as decisões que ele precisava tomar. Porque talvez você esteja em um dia que talvez você olhe e diga assim: Senhor, e agora? E agora? Por onde eu vou? O que eu faço? Né? Vou por um caminho? Está complicado. O outro? Estou sem chance. Não tem ninguém que socorra e eu estou praticamente sozinho. E agora? E é nesse momento que nós vemos esta ação e essa interação de Jonatas e onde o Senhor realmente lhe dá um grande livramento e uma grande bênção. Veja comigo, estou em 1 Samuel, no capítulo 14. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migrom, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, o irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas havia ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro lado outra. Uma se chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Micmas, e a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos filisteus. Porventura, o Senhor nos ajudará nisso. Veja comigo essa palavra. Porque para o Senhor nenhum impedimento há para livrar, com muitos ou com poucos. Para o Senhor, Jonatas disse, não há impedimentos para o Senhor livrar, com poucos ou com muitos. Queridos, guarde essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Jonatas precisava tomar uma decisão. O exército estava de um lado, o povo estava se dispersando, estava se enfraquecendo, diante de vitórias que eles haviam tido, mas agora era a hora do contra-ataque do inimigo. Muitas vezes você passou por poucas e boas, se recuperou, superou e se levantou, mas o inimigo, ele não está parado. Satanás está ao derredor, 1 Pedro 5,8, buscando quem ele possa dragar. E naquele contra-ataque, Satanás, os filisteus, como esse símbolo do inimigo de Israel, eles se acamparam em um lugar escondido, em um esconderijo, Micmas. É isso que significa esse nome em hebraico, um lugar escondido. E era um monte estratégico de visibilidade e de acesso, que eles estariam ali então em uma condição de vantagem. Jonatas então, ele decide subir e passar por aquele lugar. Só que Jonatas, ele se depara com dois obstáculos em uma decisão que ele deveria tomar. De um lado havia um monte íngreme que era Bozés e o outro que era um acesso para aquele lugar que se chamava Sené. Um era um lugar de rochas escorregadias que de longe chegavam até brilhar. Ele não conseguiu subir por ali, eles iam tentando subir e escorregavam. O outro era Sené, era um lugar que o nome em hebraico significa lugar espinhoso. Era um lugar que tinha muitos espinhos, eles também se feriam e se machucavam.
Mas passar por aquela posição dos filisteus, ter aquela vitória, daria a eles realmente uma condição diferenciada naquela guerra, e diante daquele ataque e daquele avanço, daquela revanche que os filisteus queriam, e eles haviam, diz o capítulo 13, preparado carros de guerras, uma multidão incontável, Saul estava com uma parte apenas do exército, era uma situação dramática. Amém? Moral da história, Jonatas, ele se dispõe, se levanta e ele diz, sejam poucos ou sejam muitos, é mesmo o poder de Deus. O poder de Deus é o mesmo para me dar livramento. Guarda essa palavra no teu coração. Não sei quantos são os desafios, quais são os montes que são rochosos, que te machucam, que são pesarosos e que você quer fugir deles, ou quais são os outros montes que são de espinhos e realmente tentam te perfurar, te machucar, te ferir, ou que são lembranças e coisas que você não quer mais enfrentar ou passar novamente. E aquele grande objetivo estava ali. Jonatas, diz o texto na sequência, ele pede um sinal a Deus. E Deus dá graça a ele. E o Senhor confirma aquele sinal, ele avança, ele sobe com dificuldades, e diante daquele sinal, Deus usa a sua força, a força da sua espada, e apenas de um homem, o seu escudeiro fiel que estava com ele, para que ele pudesse avançar naquela posição estratégica. E eu quero hoje declarar essa bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. Ouça, você não vai fugir por causa da subida íngreme e do solo rochoso, e você não vai temer também o outro lado que é espinhoso e que pode causar muitos ferimentos, porque sejam poucos ou muitos os inimigos, o Senhor, o poder do Senhor é o mesmo para te dar a vitória, enfatizando o que diz o versículo de número 6. Porventura, o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, sejam poucos ou sejam muitos os inimigos. E assim eu quero fazer essa oração por mim e por você hoje. Que nós possamos ter essa dedicação de fé e seguir esse exemplo no nosso coração. E ter no nosso espírito essa posição realmente de nós avançarmos para os lugares estratégicos e fazer com que o inimigo, ele sim, saia das posições às quais ele tem muitas vezes dominado e ficado em uma situação privilegiada contra nós. E nos deixando coagidos e acuados. Está repreendido em nome de Jesus. Dia de avanço, dia de bênção, dia de milagre do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Testemunho do príncipe Jonatas, à sua disposição, e como o Senhor o honrou, com apenas 2 homens, diante de um grande desafio. E talvez esse seja o seu dia, e você está dizendo, e agora? Agora o Senhor é Deus que livra, sejam poucos ou muitos os inimigos. Amém? Deus te abençoe. Guarde essa palavra no teu coração. Deixe o teu like, compartilhe essa mensagem, inscreva-se no canal. Fica com Deus, te amo.